Olá, tudo bem? Bom, estou aqui hoje para nossa primeiríssima aula de um projeto com 10 encontros. Esse é o nosso primeiro e eu espero que vocês estejam tão felizes quanto eu, que estou muito contente de receber cada um de vocês para esse curso que foi totalmente planejado para o exame de redação da UERJ, da prova que vai ocorrer em maio de 2021. A gente soube que acontecerão algumas modificações nesse exame, não vai ter mais a prova discursiva, vai passar direto para a prova objetiva e redação, então são só essas etapas. E eu estou aqui como uma facilitadora para vocês nesse processo de compreensão da redação. Então, compreender o que é esse texto até a parte da execução. E a minha satisfação e alegria é que esse projeto é totalmente voltado para a UERJ. Não é qualquer universidade, é a UERJ que a gente tanto ama, a UERJ que faz com que a gente sinta diversas coisas positivas, que a gente queira estudar ali. Eu posso dizer isso porque eu estudo lá, então assim, eu posso dizer com o meu coração mesmo, galera. A UERJ é um lugar incrível. Vocês se sentem acolhidos lá dentro e eu espero muito, do fundo do meu coração, que eu possa ajudá-los nesse processo de aprovação e encontrar com vocês lá na nossa casa, não é mesmo? Então, futuros uergianos e futuras uergianas, estejam comigo até o final desse curso. Eu estou disponível para ajudá-los no que eu puder, com dúvida, com tudo. Porque antes de mais nada, eu quero que vocês entendam que a internet, ela não distancia a gente pelo fato do curso não ser presencial. Eu quero que vocês enxerguem como um fator de aproximação, porque nós temos o nosso grupo no WhatsApp e eu estou sempre ali pronta para ajudar no que eu puder, tirando dúvida, passando mais material para vocês. É uma relação, uma construção de amizade entre professor e aluno, porque eu acredito nisso e acho que é essencial na educação. Então, vamos para a nossa primeira aula, a nossa aula de introdução. Bom, vocês já sabem quais são os conteúdos que nós vamos abordar aqui. Nós temos 10 aulas. Essa é o título, quis um título bem criativo mesmo. Dando tchau para o Enem, dizendo oi UERJ. Por que tchau para o Enem? Porque vocês vêm bem carregados o ano inteiro, só Enem, 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 Enem. Chega após a prova do Enem, todo mundo fica, ai meu Deus, agora tem a UERJ, o que eu faço? E é uma prova diferente. E principalmente na parte da redação, não só na parte das objetivas, mas na redação, a UERJ ela quer um texto autoral totalmente diferente do que a gente percebe no Enem. Então, entrando na cabeça da banca. O que é esse entrar na cabeça da banca? É tentar enxergar o que a banca deseja de você. E tem um texto muito claro disso no site Revista da UERJ, que é focado no vestibular da UERJ. Então, lá vocês conseguem encontrar isso que eu tô dizendo com mais facilidade para poder ver que eu não tirei da minha cabeça. E outro ponto importante que vocês vão aprender comigo na redação. Nela, a gente tem sempre que comprovar o que nós estamos dizendo. Isso é muito importante. Então, eu não tirei essas informações da minha cabeça. Elas estão lá no site da Revista da UERJ. Beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui no nosso curso de redação é a estrutura PRE. É um método que eu estou desenvolvendo e eu quero que vocês comecem a internalizar isso. O que é o PRE? Pensar, refletir e escrever. Primeiro vocês pensam a respeito de algo, depois vocês refletem e aí tem uma diferença. Pensar, o assunto veio à minha cabeça. Refletir, eu questiono. E escrever, depois que eu pensei, refleti, eu escrevo. A partir de agora eu quero que seja assim, principalmente na hora de escrever uma redação de prova, como vai ser o caso de vocês, no dia do exame da UERJ. O que é exatamente isso? Leu a proposta, ou seja, teve aquele primeiro contato, você vai pensar. Depois desse processo que você pensou, você vai lembrar algumas coisas que você leu, que você assistiu na nossa aula. Depois desse processo vem a reflexão. Você vai começar a refletir a respeito de tudo que veio à sua mente, do que você lembrou do livro, do que você lembrou das aulas. Só depois dessas duas etapas é que você vai escrever, tá?
Então, vamos começar a trabalhar esse mecanismo, porque isso vai ajudar muito vocês, não só no exame da UERJ, mas na vida acadêmica também, tá bom? Bom, Enem e UERJ. Qual é a diferença entre a redação do Enem e a redação da UERJ? Faço esta comparação porque os candidatos passam mais tempo treinando para a redação do Enem do que para a redação da UERJ. Entretanto, as propostas de redação e da correção da redação do Enem e da UERJ são opostas, galera. Opostas. Vamos marcar bem isso. Por quê? Para vocês não chegarem lá na hora e fazerem uma proposta de intervenção ou então trazer aquela redação mais engessada, que o Enem é um pouco decoreba nessa parte de redação. E graças a Deus a UERJ pensa bem diferente. Ela quer um texto autoral, ela quer que você pense, que você reflita. E é por isso que as propostas dela são bem atuais e fazem com que você questione determinado assunto. Então, é sempre uma proposta, tema, que faz uma indagação, que faz uma pergunta. Então, essa fala aqui não é minha, tá, galera? Essa fala aqui é do professor Gustavo Bernardo e é o texto a qual eu me referi quando nós começamos a nossa aula. Esse texto do professor Gustavo Bernardo, que eu vou deixar o link aqui para vocês, tem todos os esclarecimentos entre as diferenças do Enem e da UERJ e o que a banca da UERJ espera de você nessa redação, ok? São coisas que nós precisamos abordar sempre, é muito importante falar disso aqui. Bom, o nosso projeto amado, Foca na UERJ, tem esse nome porque é justamente isso que eu tô propondo para vocês. Focar mesmo na prova de redação da UERJ. Então, é um estudo direcionado para ela. A UERJ adota um livro, como vocês já estão cansados de saber. Esse ano o livro é o 1984, do George Orwell. Então, nós vamos trabalhar em cima desse livro. Todos os textos que eu trouxe para nós trabalharmos o que é a redação, o que é o texto dissertativo argumentativo, está tudo ligado ao livro. Todo o conteúdo está interligado, é um conteúdo interdisciplinar também. Dialoga muito com história, até porque nós vamos trazer alguns conceitos aqui que vêm nesse lado histórico mesmo, então não tem como fugir disso. Bom, a redação da UERJ é elaborada a partir da leitura de um romance previamente indicado. E aí vocês já sabem que esse romance pré-indicado é esse aqui, 1984. Beleza. Na redação da UERJ, pede-se a discussão de uma determinada questão polêmica que dialoga com o livro. Então, galera, é uma questão polêmica atual, provavelmente, eles costumam fazer isso. E essa questão polêmica atual, ela vai estar ligada à obra. Então, é algum tema que foi trabalhado ali dentro da obra que vai cair na pergunta de vocês, na pergunta tema. E aí tem uma outra coisa aqui que eu quero frisar aqui pra vocês. E a minha seta, gente, eu ainda tô me adaptando a essa caneta mágica aqui, que isso aqui é difícil, hein, gente? Aceita qualquer opinião do candidato. Isso aqui é outra coisa importante, porque como vocês sabem, o Enem não aceita qualquer opinião. Por exemplo, se for contrário aos direitos humanos, o Enem já não aceita. A UERJ, ela deixa livre para que você defenda o seu ponto de vista, mas olha só, vem cá. Ela aceita qualquer ponto de vista, mas você precisa embasar. Não é chegar lá e falar, eu sou a favor da pena de morte. Pronto, acabou. Não, não é isso não. É você conseguir dialogar, dizer, você é a favor da pena de morte? Então traz uma explicação, então traz um argumento, coloca aqui o motivo, coloca aqui quem você leu, que te fez chegar a essa conclusão, por que isso é bom. E assim vai ser com qualquer coisa. Se você diz que é a favor da pena de morte e se você diz que você é contrário. Independente do seu ponto de vista, você precisa dizer o porquê. E você precisa dizer onde você leu, por que você chegou até essa conclusão. Não é porque você tirou da sua cabeça, ou porque você conversou com um vizinho e viu que isso era legal, recebeu uma corrente do WhatsApp. Pelo amor de Deus, tá? Depois vai sair por aí, a Catarina falou. Não mesmo. Tô dizendo pra vocês aqui que um texto bom é um texto
Um texto argumentativo bom é um texto argumentativo que apresenta dados, apresenta fala de especialista, apresenta argumentos que vão convencer aquele leitor, mas de um ponto de vista científico, ok? Então, lembrem disso. E faculta a cada candidato a possibilidade de escrever uma redação com argumentos previamente amadurecidos, que eu acabei de riscar aqui com a caneta, mas vocês entenderam que é esse previamente amadurecido. Por que amadurecido? Foi de novo riscado, gente. Que tristeza essa caneta. Pelo simples motivo de você poder ler o livro e já ter uma ideia do que vai cobrar ali, já ter uma ideia do que a UERJ pode te pedir. Então, previamente amadurecido nesse sentido. Quando vocês leem o 1984, eu tenho certeza que a cabeça de vocês já vai maquinando ideia. Pelo menos a minha é assim. Quando eu leio uma obra, eu já sei que ela vai cair naquele concurso, eu já leio com a minha mente trabalhando o que pode ser cobrado. E uma outra coisa, não fiquem só nas resenhas de vídeos de YouTube. Tentem ler o livro. Eu coloquei lá no Instagram um plano que vocês podem fazer para conseguir ler o livro todo em 30 dias. É a minha sugestão para vocês, porque a leitura é obrigatória. Um livro de 362 páginas não pode ser resumido em um vídeo de 10 minutos. Então, eu aconselho, leiam. Leiam, é importante, vão grifando o que vocês acham interessante, porque isso faz parte do processo de aprendizado de vocês, ok? Não pensem que vai chegar na faculdade, vocês vão ler todos os textos que vocês gostam, porque isso é uma mentira. Vai ter coisa que você vai gostar, vai ter coisa que você não vai gostar e você vai precisar ler. Então já começa nesse treinamento. Aproveita que ainda dá tempo, a gente tá aqui, ó, março ainda vai começar, então aproveita, lê o livro e segue a vida. Ah, mas eu tenho que estudar outras matérias. Cara, estuda as outras matérias, mas se você ler 11 páginas por dia em 30 dias, você consegue. Então, parou para comer alguma coisa. Enquanto tá comendo, tá lendo. Ah, vou ao banheiro. Leva o livro no banheiro, gente. Lê o livro no banheiro. É assim. E com marca-texto do lado, para ir grifando tudo. E quando chegar aqui na nossa aula, você já vai estar com os seus argumentos amadurecidos na cabeça. Porque tem bastante proposta para treinar. Então, seguindo aqui. Seguindo o nosso baile. O nosso bailão de redação. Bom, e o que é a leitura focada? Isso aqui é outra coisa muito importante que eu quero passar para vocês. A leitura focada é exatamente para que vocês possam ter uma noção de interpretação de texto, mas também de argumentação. É você refletir a respeito do tema do texto que você está lendo, que é importante. É você refletir a respeito do objetivo desse texto. Qual é? É informar, defender um ponto de vista, ensinar alguma coisa? Isso também é interessante que vocês tenham bem definido na cabeça de vocês. Quem é o autor, a autora? Faz uma pesquisa bibliográfica para você poder entender quem é essa pessoa no cenário externo, ou seja, no cenário fora do livro, fora do texto, que assim você consegue identificar o que ela pensa. Às vezes ela tem uma formação em sociologia, então isso já vai trazer uma informação para você. Às vezes ela tem uma formação jurídica, isso já traz uma outra perspectiva. Pensem sempre nisso. Aprofundando. Busque causas para o problema, aspectos positivos, aspectos negativos, pense em comparações em relação à situação problema e busque as consequências. O que eu quero dizer com isso? Que na sua estrutura do texto, você pode muito bem pensar em causas e consequências. Então, no primeiro parágrafo de argumentação, você desenvolve as causas daquele problema. E aí, nessas causas, você traz, às vezes, um dado econômico. Você pode trazer a fala de um especialista justificando quais são as causas que levam a determinado problema. E no segundo parágrafo de desenvolvimento, você traz as consequências desse problema. E aí, nas consequências, você pode trazer uma notícia, você pode trazer, preferencialmente para a UERJ, a gente pode trabalhar com pensadores, com filosofia, com sociologia. Isso é bem interessante para a prova da UERJ. Mas os exemplos cotidianos estão aí. Se vocês pegarem o manual que a turma de medicina fez da UERJ,
eles juntaram algumas redações que foram nota máxima dos aprovados no vestibular de medicina. E tem uma redação que traz o caso da Marielle e o caso do Amarildo. Olha que interessante, Marielle e Amarildo, fato, realidade, notícia, tá ali na prova. Então pensem sempre na argumentação de vocês bem estruturada a partir disso, a partir desses pontos que vão fazer a ligação entre a vida real e o tema da ficção, ok? É importante que vocês façam esse link para poder mostrar que aquela leitura não foi em vão. Aquela leitura, ela agregou conhecimento de mundo a você. E você conseguiu aproveitar os conhecimentos de mundo que você já tinha e ligar as duas coisas. Beleza. Essa ficha de leitura focada muito de vocês já tem, mas para quem ainda não tem, depois eu vou gravar um vídeo bem rapidinho e vou deixar na nossa sala de aula para vocês poderem acessar e compreender como que funciona. Ok, então seguindo aqui o nosso bailão. Bom, direto ao ponto. O que a UERJ espera de você na redação? E aí, a grande pergunta, né? Todo mundo quer saber o que a UERJ espera de mim na redação, o que a UERJ espera de você na redação, dele, do outro. Bem simples, né? Um texto autoral. Um texto autoral que respeite a estrutura pedida na prova. Provavelmente um texto dissertativo argumentativo. Catarina, por que você falou provavelmente? Porque a UERJ já cobrou carta uma vez. E eu resolvi fazer até uma aula bônus do bônus pra gente falar de carta, tá bom? Só que nesse momento a gente se prende ao dissertativo argumentativo. Qual é a estrutura, galera? Título, o UERJ cobra título e dá ponto. Introdução, desenvolvimento, 2 parágrafos, conclusão, ok? Então, quando eu digo para vocês o que a UERJ espera de vocês na redação, é essa estrutura bem delineada e, óbvio, além dessa estrutura bem delineada, um texto argumentativo, um texto que respeita esse mecanismo de convencimento, de persuasão. Bom, ele espera, agora, né, detalhadamente falando, a leitura e a compreensão do livro, por isso que eu disse, importante que vocês leiam o livro. O link entre o livro, a proposta da redação e o seu texto. 3 coisas importantíssimas. Ela espera uma escrita crítica. Catarina, o que é uma escrita crítica? É uma Eita! Vamos lá. É uma escrita problematizadora. Isso. É uma escrita problematizadora. E o que é uma escrita assim? É uma escrita em que você vai questionar. É uma escrita em que você vai debater. Aproveita o momento que é agora. Sabe quando teu amigo te chama pra sair e fala assim, pô, vamos lá naquela festa, vai ser maneira. Não agora, porque agora a gente tá com pandemia, né? Então agora não tem essa. Mas esquece esse cenário de pandemia e pensa assim, teu amigo te chama pra uma festa, sábado, tá chovendo, você não tá afim de sair de casa, você quer descansar, estudou, trabalhou a semana inteira. Aí você fala assim, pô, cara, eu não vou não. Aí teu amigo insiste, ele vai trazer o primeiro argumento. Pô, cara, a pessoa que tu gosta vai estar lá na festa. Aí você já fica assim, que horas? Mas que horas que acaba? Você é preguiçoso, já tá pensando em voltar pra casa. Pô, não sei que horas que acaba não, mas a gente vai, o rolê vai ser maneiro. Aí o seu amigo vem com o segundo argumento, que você diz, não vou não. Segundo argumento, a pessoa que você gosta já tá com o argumento fraco ali, já não serviu muito. O segundo qual é? Pô, vai ser open bar. Aí você já, open bar, a pessoa que tá afim, já balança mais. E aí, pra fechar e te convencer de vez, o que essa pessoa diz, o que teu amigo te diz? É open food. Pronto! Convenceu e você vai levantar do sofá, tirar a meia, tomar banho e vai sair. Isso é argumentação. É quando você apresenta, claro que aqui eu fiz uma brincadeira com vocês para ficar mais fácil de entender. Mas a argumentação é quando você traz nuances, traz falas que vai convencer o outro a aceitar, que vai convencer o outro, persuadir o outro. E é isso que a UERJ está esperando que você faça, que você demonstre o domínio desse convencimento. Ou seja, a UERJ traz um questionamento para você a respeito, que nem foi no vestibular anterior, que utilizou o livro Vidas Secas, e ela perguntou a respeito de questões sociais.
que é a pessoa se sentir inserida ou não naquela sociedade. E aí você traz argumentos, vamos supor que você defenda que de fato o Brasil não tem uma estrutura de igualdade e que existem razões socioeconômicas e razões políticas que estruturam a desigualdade no país. Vamos supor que essa é a sua tese, é isso que você está defendendo. Cara, olha quanta coisa que você pode citar para tornar o seu argumento robusto. A seca no Nordeste. Porque a gente está falando de vidas secas, então a gente tem que tem que contextualizar com isso. Mas não só a seca no Nordeste. A gente pode falar da privação de direitos em vários pontos do país. A gente pode falar a respeito da desigualdade na educação, que não permite com que as pessoas progridam, que elas tenham conhecimento suficiente para conseguir se inserir no mercado de trabalho e competir igualmente por uma vaga. Aí eu trouxe essa informação, e aí o que eu faço? Eu apresento um dado que demonstra que realmente o Brasil tem uma precariedade na educação. Porque aí não é só eu que estou dizendo, por mais que seja uma verdade, e a maioria das pessoas concordem que a educação no Brasil ela é frágil, por mais que tenham muitas pessoas que concordem com essa fala, eu preciso demonstrar que não sou eu que estou dizendo, eu li, eu estudei. E aí, vamos supor, posso me amparar em um sociólogo que fala a respeito dessa desarmonia política, econômica e social, como Gessé Souza. Entendeu o que eu estou dizendo para vocês? Eu vou falar a respeito de educação e do quanto a educação é importante para que as pessoas possam progredir na vida. E aí eu posso falar de Paulo Freire, eu posso trazer Mário Sérgio Cortella, que já é mais atual ainda. Então, quando eu penso em argumentar, eu penso nisso. Trazer falas que vão fazer com que o outro entenda o que eu quero dizer e concorde comigo. Ou discorde, mas perceba que a minha argumentação ela é válida. Escrita crítica e problematização, então, check. Excelente argumentação, convencimento, acabei de falar a respeito disso para vocês. E o bom uso dos mecanismos de coesão e coerência. E aqui é muito importante que vocês tenham isso muito, muito bem na cabeça de vocês. Porque um bom texto tem que ter uma boa rede de conexão, uma boa rede, um texto interligado, porque os mecanismos coesivos vão fazer com que esse texto flua, com que esse texto se desenvolva. Se eu não utilizo mecanismos de coesão, meu texto fica como se fosse frases soltas. Imagina que coisa chata ler um texto assim. E os mecanismos de coesão, quando eu utilizo, por exemplo, conjunção, elas têm um valor semântico, elas vão atribuir um sentido ali ao linkar a minha estrutura, ao linkar os períodos, ok? É isso que eu quero que vocês percebam. Ao linkar os períodos, ao linkar o que eu estiver escrevendo. Bom, ponto a ponto, eu trouxe aqui para vocês uma redação da FUVEST de 2010. O tema foi Pessoas, Fatos, Livros, Instituições e Situações. No cotidiano é comum substituir-se o real e imediato por essas imagens. Essa proposta de redação da FUVEST foi bem interessante e eu trouxe para que vocês possam ver redações que foram nota máxima. O vestibular da FUVEST é um dos mais difíceis do país e a redação deles equipara um pouco com a da UERJ. Eu não trouxe redações da UERJ porque eu não tinha autorização dos autores e nem conhecia alguns, então eu optei por trazer da FUVEST porque está no site, então tá liberado por eles a gente poder fazer esse tipo de apontamento. E também os créditos estão aqui, tem link, tem tudo, tá bom? Caso vocês queiram até ler outras redações. Aqui é a introdução, tá? Do texto dessa ou desse estudante. Título: Simbolizar o passado, descobrir o presente. Deixa eu ler com vocês aqui a proposta. Na civilização em que se vive hoje, constroem-se imagens, as mais diversas, sobre os mais variados aspectos,
constroem-se imagens, por exemplo, sobre pessoas, fatos, livros, instituições e situações. No cotidiano, é comum substituir-se o real imediato por essas imagens. Dentre as possibilidades de construção de imagens enumeradas acima, em negrito, escolha apenas uma. Então, ou a pessoa vai seguir esse pensamento aqui, de Gilbert Durand, ou da Tânia Pellegrini. Redige um texto, uma dissertação em prosa, lançando mão de argumentos e informações que deem consistência ao seu ponto de vista. Ok. Então, eu trouxe esse texto porque eu achei que ele foi muito bem construído. Título: Simbolizar o passado, descobrir o presente. Vamos lá. Bom, o título dela tá muito bacana. Simbolizar o passado, descobrir o presente. Já é um título que me deixa curiosa para saber a respeito do que ela vai abordar. Então, ela começa: a representação da realidade por meio de imagens constitui um elemento básico no estudo da história da humanidade. Então, ela trouxe uma definição. Essa é a declaração inicial dela. Usadas pelo homem. Agora ela vai explicar por que ela falou da história da humanidade estar ligada à imagem. Usadas pelo homem como forma de expressão, desde a pré-história, com as pinturas nas cavernas, as imagens servem até hoje como fonte de pesquisa para que os historiadores reúnam mais informações a respeito da realidade de cada período vivido pelo ser humano. E aí ela vem com o conectivo. Entretanto, no decorrer dos séculos, não sei se vocês estão escutando, mas os cachorros aqui da rua resolveram começar a latir. Ninguém merece. Todos eles resolveram começar a latir. Agora é aquele momento que a gente conversa, bate um papo, toma um café, bebe uma água. Entretanto, no decorrer dos séculos, a representação de fatos por meio de imagens também foi utilizada como forma de distorcer situações reais. Olha aqui a tese dela. Ela trouxe uma contextualização fantástica a respeito da imagem, da pré-história, do quanto isso foi importante para a evolução. Trouxe o conectivo e veio com a tese. No decorrer dos séculos, a representação de fatos por meio de imagens também foi utilizada como forma de distorcer situações reais. Eu já sei que ela vai defender esse ponto de vista. Pelo menos é o que eu espero que ela faça. Defenda que as imagens também podem ser utilizadas para distorcer a realidade. Aí vamos lá. Fazendo com que essas situações fossem sufocadas por uma atmosfera de heroísmo que nem sempre condiz com a realidade. Então eu já espero que na argumentação ela vai trazer isso. Ela não deixou explícito aqui para mim qual é o argumento do parágrafo 2 e qual é o argumento do parágrafo 3. Mas não tem problema. Existe esse tipo de produção também, que você não deixa explícito os argumentos. E tem a outra forma, que é quando você deixa explícito. A gente vai analisar os dois modelos, tá? Aí eu coloquei aqui embaixo para vocês: contextualização, conectivo, tese. Essas cores são as que a gente vai utilizar quando uma legenda, né, de cores. Então ela fez uma argumentação genérica nesse caso. E aí tá aqui, ó, o site, caso vocês queiram ver, redação do site Guia do Estudante, tá bom? Seguindo. Essa é outra redação. E olha só o título, que criativo, galera. Tô observando os títulos porque vocês vão precisar produzir títulos criativos, tá? Verniz social. Agora aqui a gente tem a contextualização. E eu achei essa daqui fantástica porque ela traz literatura. A UERJ ama quando vocês citam literatura. Dica de ouro. Na nossa aula de tempestade de repertório, nós vamos ver literatura para citar na redação da UERJ, beleza? A gente estruturei tudo com base na obra 1984. Então aqui a gente tem: o poeta é um fingidor e finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Ai, Fernando Pessoa, maravilhoso. Fingidor, gente, só uma curiosidade. Não é uma pessoa que está ali fingindo, digamos assim, o poeta é um fingidor. Não, o poeta, ele finge a dor. Olha, é fingir a dor e não ser um fingidor. Não sei se vocês entenderam mais ou menos o que eu disse.
mas não seria fingidor no sentido de fingir. O poeta finge. Ele finge a dor. Olha, é muito legal. Eu estudei Fernando Pessoa no semestre passado com uma professora maravilhosa. Um beijo para ela, Viviane Vasconcelos. Sensacional. Quem estiver aí me assistindo e for fazer letras, pegue matéria com a Viviane, porque ela é maravilhosa, de literatura portuguesa. Então, continuando. Ao escrever tais versos, o poeta Fernando Pessoa coloca a humanidade no papel dos poetas. Estes fingem os verdadeiros sentimentos, o que eu estava explicando para vocês, fingem os verdadeiros sentimentos para a construção de um poema, fingir a dor. Assim como os indivíduos escondem a verdadeira essência para a construção de uma imagem. Esta funciona como um verniz social e é essencial desde que haja um equilíbrio entre o verdadeiro e o representativo. Eu achei essa introdução maravilhosa. É uma introdução simples e ao mesmo tempo que tem tanto a dizer, e ela começa trazendo literatura. É uma dica de ouro que eu dou para vocês. Citar obras literárias no vestibular da UERJ é assim, ó, maravilhoso, tá? Então, o que ele fez aqui? Que a gente pode perceber. Aqui, ó, deixa eu voltar para minha canetinha. Aqui, ó, o poeta, desisto. O poeta é um fingidor, essa aqui vai ser a contextualização dela, que a gente sempre diz, contextualiza antes de sair colocando a sua tese, não faz isso. Bom, conectivo, a gente sempre fala nessa estrutura, contextualizar, conectivo, tese, conectivo, argumento 1, conectivo, argumento 2. Então, foi isso que ela fez aqui. Conectivo, tese. Qual é a tese dela? Os indivíduos escondem a verdadeira essência para a construção de uma imagem. Então, eu já sei que esse é o ponto de vista que ela vai defender, que as pessoas elas escondem a verdadeira essência para construir uma imagem. E em tempos de rede social nós percebemos muito isso, né, gente? Esta funciona como um verniz social e aqui ela ainda justifica o título. Achei brilhante. É essencial desde que haja um equilíbrio entre o verdadeiro e o representativo. Então, ela vai trazer nos parágrafos de argumentação esse equilíbrio entre a verdade e entre o que é representação. Conseguiram perceber como essa introdução foi estruturada? Não fiquem preocupados, essa é a nossa aula de introdução. Nós vamos ter uma aula totalmente dedicada à introdução, tá? Calma, acalma o coração, gente, acalma o coração. Aquietem o coraçãozinho de vocês. Trouxe mais uma introdução aqui pra gente. Essa aqui, o título foi Retrato Social. Aliás, Retrato Simulado. Achei muito legal esse título também. Retrato Simulado. A gente já fica curioso. Retrato Simulado. O que eu vou encontrar? Olha como é que o título aguça a curiosidade do leitor. Nesse caso, o examinador de vocês. No livro O Retrato de Dorian Gray, o escritor Oscar Wilde narra a história de um homem tão belo que, obcecado pela própria imagem, consegue não permitir que ela se degrade ao fazer com que um retrato seu envelheça em vez de seu rosto. Olha que interessante. O retrato, entretanto, olha aqui o conectivo, definhou a tal ponto que Gray não pôde mais observá-lo nem desesperar-se. Assim como o personagem de Wilde, as pessoas são obcecadas por suas imagens, tanto no que se refere ao físico, quanto no que tange às impressões sociais que causam. Esse cuidado extremo com a imagem, não obstante, faz definhar o espírito do indivíduo. Aqui, olha só o que nós vamos ter. Assim como o personagem de Wilde, as pessoas são obcecadas por suas imagens. Essa aqui, ó, nossa tese. Tanto no que se refere ao físico, quanto no que tange às impressões. Esse tanto no que se refere ao físico, no que tange às impressões, eu também espero encontrar nos argumentos. Então, aqui, ó, a gente pode até colocar verde também. Físico e impressões, a gente pode esperar nos obstáculos. Faz definhar o espírito do indivíduo. Então, essa argumentação dele vai ter que trazer as justificativas que fazem o espírito do indivíduo
definhar, com base no que se refere ao físico e com base no que se refere às impressões. Beleza? Então, aqui também tá a fonte, ó, de onde eu peguei. Caso vocês queiram olhar, basta clicar que vocês vão ter esse acesso. Foi na revista Guia do Estudante. Lá é bacana porque tem bastante conteúdo interessante para quem está estudando, tem umas coisas bem legais mesmo. Então, nós vimos aqui o nosso ponto a ponto e agora, dando seguimento, vamos lá. Próxima etapa são tarefas, que aqui vocês vão ter sempre um exercício. E como eu disse, nós temos 9 temas de redação. Na aula 1 é que nós não vamos ter propostas de redação. Por quê? Na aula 1, eu quero que vocês leiam um livro, comecem essa leitura. Ah, professora, já terminei. Caraca, meu coração palpita. Se você já terminou, o que você vai fazer agora? Você vai assistir ao filme 1984 que tem no YouTube. Ai, professora, é preto e branco. Assiste, que vai valer a pena. Depois, quando sair tua nota de redação, você lembrar assim, nossa, eu assisti o filme que a Catarina falou e valeu a pena. Aí você vai lembrar de mim. Quando sair a nota boa. Porque se sair a nota ruim foi porque você não assistiu o filme com atenção, hein? Bom, vou ficando por aqui. A nossa aula 1 está terminando. Eu espero que vocês tenham gostado. Postem as suas dúvidas, postem os elogios, sugestões. Estou aqui para ouvir vocês, para atender da melhor forma possível. Eu conto com cada um. Esse sonho, a partir do momento que vocês adquiriram o curso, passou a ser um sonho meu também. Então, tenho certeza disso. O sonho de cada um de vocês agora faz parte do meu sonho também. Então, eu tô aqui para ajudar no que for necessário. Quero que vocês tirem a nota máxima na redação. Quero ajudar em tudo que eu puder. E vai ter muita aula ainda boa, galera. Fica comigo. Não desista. Estamos juntos. Tchau e até a próxima aula.